Então iniciamos agora o nosso programa, a 8ª temporada, já ia dizer 18ª, estava super antigo, a 8ª temporada, o 9º episódio do nosso Raizcast, o programa, para quem pela primeira vez está chegando aí, que entrevista empreendedores e ao mesmo tempo é uma aula que para mim se torna um mestrado, sabe? Eu me qualifico entrevistando os empreendedores aqui. E hoje nós vamos falar muito sobre TI. O que é TI? Só que tem uma coisa que não muda no programa. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Beleza. Bom, me chamo Douglas Canto, eu sou diretor fundador da Evolution IT Service. Evolution hoje é uma das líderes da empresa de tecnologia de informação aqui da região para a prestação de serviço e suporte técnico de TI. O pessoal sempre vê na tela aqui, Evolution. Ah, patrocínio rolando ali. Não, é parceiro, não é patrocínio, é parceiro. Vamos lá, Douglas, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui. Conta pra gente como surgiu a Evolution IT e qual foi o propósito inicial da empresa. Bacana. Bom, a Evolution IT Service ela surgiu através de uma necessidade, né, através de uma carência que eu percebi dentro das empresas, em questão de estruturação do setor de tecnologia. Né? Então, quando eu entrava para dentro das empresas, eu identificava que o setor de tecnologia ele era muito operacional, ele era um setor de suporte, não era um setor estratégico. E aí eu comecei a estudar a parte de governança, a parte de gestão de TI e comecei a aplicar umas boas práticas de TI dentro do setor de tecnologia, dentro dessas empresas e comecei a perceber que essa aplicação que eu fazia se tornava um diferencial para aquele negócio. E esse diferencial ele acabava refletindo no desenvolvimento do negócio da empresa. Então, a partir daí, através dessa necessidade que eu identifiquei dentro de uma empresa que eu trabalhava, eu comecei a prestar consultoria para outras empresas e levando, né, essa expertise para dentro das outras empresas. Quando eu fechei mais ou menos uns 3 anos de CNPJ, resolvi jogar a empresa para o mercado, constituir equipe, montar novos processos, montar novos projetos e abranger novos contratos para dentro da empresa. E aí você construiu a Evolution, né? Então, os 3 primeiros anos da Evolution foi mais um trabalho meu particular de consultoria e assessoria para as outras empresas, sempre focando na área de tecnologia, com resultado para a empresa. E aí, a partir do 4º ano, foi uma empresa que ganhou o mercado, né? Entrando com suporte técnico, assessoria, consultoria, gestão de TI, a parte de backup, em cloud, backup local. Então, é uma gestão completa do setor de tecnologia para as empresas. Vamos para a pessoa que está nos vendo aí, ouvindo, tem muita dúvida. Qual o princípio básico da informática numa empresa? Princípio básico, vamos lá. Vamos começar por lá. Hoje a gente não usa mais a nomenclatura informática. Por quê? Ele me chamou de velho, mas tudo bem. Eu fiz análise de sistema em 1995, estava na mudança do Windows, era DOS e foi para o Windows. Então estou desculpado. Participou da transição, né? O que acontece? Antigamente a gente falava informática por causa dos componentes, né, de informática que eram aplicados dentro das empresas, né? Componentes esses que são servidores, são computadores, desktops, notebooks e assim vai. Tudo aquilo que o usuário final lá, eu, Douglas, o operador da máquina, que antigamente falava de operador de computador, precisava para poder trabalhar, né? Então isso é a informática. Hoje a informática ela é tratada como a microinformática. Por que microinformática? Porque hoje a informática de antigamente é uma micro-operação dentro de um negócio, mas é uma micro-operação necessária dentro de cada empresa. Hoje, o que é essencial, né? Retoma a tua pergunta para mim. Para uma empresa, o que é a base de uma informática, de uma micro, vou me corrigir, de uma micro-informática para uma empresa. O cara que está ali, raiz lá, que diz assim, eu tenho meus e-mails aqui que eu boto, eu me dá um problema que às vezes eu perco no meu CRM. O que precisa e qual a importância, qual a base? Né? A base a gente vai começar então com a microinformática. Computadores bons, com sistemas operacionais licenciados, computadores bons, que eu quero dizer, não são computadores caros, são computadores bons que vão atender um negócio, né? Um sistema operacional licenciado, um antivírus ativo na máquina também licenciado, atualização corrente desse sistema operacional, e aí a gente sai da microinformática e vai para o estratégico da empresa, né? O que a minha empresa precisa para ter uma TI estratégica? Aí vem um serviço de e-mail corporativo,
Douglas, o que é um serviço de e-mail corporativo? Um e-mail com o meu próprio nome, com o meu próprio domínio, né? Que nem @evolution, @rodrigo, @parceria solar, e assim vai. Um e-mail que vai dar identidade na empresa, em tudo aquilo que eu vou trocar de informação na parte de tecnologia. Que é muito melhor, uma comunicação tu, né? Mandou lá, rodrigo.correia@parceria solar. É melhor de comunicar. A empresa que está recebendo está vendo. Financeiro, @parceria solar. Isso, a empresa que está recebendo está vendo que está recebendo, legal. E é profissional. E é muito profissional, né? E hoje, Rodrigo, um e-mail empresarial, nós temos um data center que a gente fornece contas de e-mail a R$7 cada conta. Oi? Imagina, entendeu? Então, tipo, um pacote de 10 contas, tu tens R$70 por mês, né, para te ter uma identidade da empresa própria com segurança. Com segurança, exatamente. E aí, o que é a segurança para as pessoas entenderem? E o que é a segurança? A segurança, ela não é somente tu ter um antivírus na tua máquina, né? A segurança, ela envolve rede, tudo. N fatores, né? Tu ter uma rede estruturada, né? Uma rede segmentada. O que é uma rede segmentada? Eu ter uma rede de internet para a minha operação da minha empresa, eu ter uma rede de internet para os meus colaboradores utilizarem, que essa rede de internet não vai enxergar minha rede corporativa, né? Eu ter uma rede aberta para os meus clientes ou meus visitantes que vão chegar lá, e quando eles tiverem acesso a essa rede, eles não vão acessar nem a rede dos meus colaboradores, nem a rede da operação do meu negócio. O cara que está pensando lá que tem 2 computadores na empresa, 3, ele tem que montar uma rede ou eles podem ser ligados direto ao IP, ao roteador do provedor? Depende muito do que ele vai usar no dia a dia, né? Por exemplo, o cara, normalmente hoje as pequenas empresas estão começando com 2, 3 dispositivos dentro do seu negócio e eles já estão iniciando tudo em nuvem, tudo em cloud, né? Então, no momento que tu tem uma estrutura toda em cloud, tu diminui o investimento local, né? De botar um firewall na borda, que é o equipamento que vai segmentar a rede, que vai proteger a tua rede. Daqui a pouco conecta, pode usar diretamente do provedor, que tu vai ter uma certa proteção que vai vir do provedor, e aí tu vai usar tudo em nuvem, daí tu vai usar a segurança da nuvem para isso. Até porque isso é muito importante falar que ele está nos vendo. O cara tá lá, tem o computador dele, tem os e-mails, e aí tem arquivo, tem pasta, coisas que é contrato com clientes, precisa estar ali. Exato. Tendo um computador, dá um problema no computador, não tem como recuperar, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, o que ele fala é jogar para a nuvem a segurança. E na própria parceria solar nós já precisamos muitas vezes, e isso é muito importante mesmo. Eu sempre falo que tem clientes, às vezes, que chamam lá, se não tivesse um e-mail profissional, um arquivo, agora mesmo a gente está diminuindo muito o número das contas, né? Diminuiu o número do quadro, tudo está diminuindo essas contas. Mas aquelas contas profissionais, as principais, isso não dá para tirar, porque tem um histórico de anos ali dentro, né? Então isso é muito importante entender. Tu ter uma solução que não fica O dependente cliente liga, mas tal coisa, aí tu vai olhar o histórico, esse cliente é 5 anos, não, mas tá aqui, ó, foi feito isso. Exato, tem a documentação, né? É isso aí. E aí tu tem uma cópia que não tá vinculada a uma máquina local no teu computador. Esse ponto que tu trouxe é muito importante, né? Danifica um computador local, se tu não tem uma rotina de backup, é uma réplica para um outro servidor ou para a nuvem, tu perde tudo aquilo que teus dados, perde o histórico da empresa, né? Isso também é um ponto de segurança dentro dos negócios, né? E quanto te custa, né, perder isso? Quanto te custa, né? A gente já passou por cenários de empresas que não investiam em tecnologia, né? Que o servidor teve uma falha de energia grave da concessionária, não tinha rede estabilizada, queimou a placa-mãe de servidor, danificou o disco, o cara perdeu todo o histórico da empresa, teve que começar tudo do zero, né? Então a importância de tu ter uma estrutura muito bem organizada, tecnológica dentro da tua empresa, né? Isso é, eu sempre, as pessoas às vezes me perguntam, eu sempre indico, cara, vai gastar um pouquinho? Vai, mas o gastar um pouquinho é o investimento que tu tem pela segurança, porque hoje é tudo na internet, a gente depende de tudo, passa. E já teve empresa aqui em Santa Maria mesmo, que os caras vieram ali, roubaram todos os dados de informação, e cobraram para o cara recuperar, né? Não tem como. É o sequestro de dados que a gente chama, né? Hoje tu define o posicionamento da Evolution no mercado de tecnologia como? Hoje ela é uma empresa que ela está posicionada no mercado de tecnologia olhando para a prestação de serviço de TI, né? Então, hoje à tarde também, antes de vir gravar contigo aqui, a gente estava passando por um treinamento de toda a equipe, né? E a nossa expertise é formar profissionais para atuar com tecnologia de informação dentro de outras empresas. Então hoje é o nosso diferencial de mercado, né?
Eu faço recrutamento de jovens que nunca tiveram uma oportunidade, querem uma primeira oportunidade na área de tecnologia. Eu coloco ele dentro de um processo de formação dentro da empresa e esse cara ele acaba sendo responsável de TI de diversas empresas, né, dentro do nosso processo de formação. Então hoje a empresa, a Evolution, ela está colocada no mercado aqui de Santa Maria, região metropolitana também, Porto Alegre, agora a gente está ganhando um mercado muito bacana, como uma empresa especializada em suporte de TI. E aí os caras vão dizer assim, suporte de TI eu faço em casa. Formato minha máquina, faço uma preventiva, uma corretiva. Não é esse tipo de suporte de TI que a gente faz. A gente faz um suporte de TI onde a gente olha o negócio do cliente e faz o atendimento customizado em cima da necessidade do cliente. Faz uma preventiva na máquina? Faz. Formata uma máquina? Faz. Mas além disso tudo está o atendimento. E aí a gente tem esse olhar clínico para dentro da empresa. E é muito importante, eu vou falar aqui, porque agora mesmo nas nossas mudanças que nós estamos fazendo lá, é a mudança da internet, é jogo para ver para o próprio provedor nosso, para o acesso, é a mudança do nosso CRM, para fazer toda uma transmissão para o outro, e isso tudo tem que ser feito, porque se colocar, o cara vai lá, fizer uma cagada, dá um grande problema. É a importância do ter o olhar de um profissional da área te apoiando nessa transição. Não, e eu confesso que nos cortes de gasto todo mundo hoje está segurando o custo administrativo das empresas, tem que diminuir, e até já dou a dica para ficarem de olho esse ano, precisa diminuir seus custos administrativos, ter lá. A única coisa assim que eu vou te dizer que quase não se mexe, que mesmo na diminuição, é o próprio marketing, porque o marketing eu sou um cara nesse sentido, marketing fazer a venda, e uma coisa que você conversa bastante em não abrir mão, porque tu pode pensar assim, vamos diminuir a TI, estamos pagando a TI aqui, vamos cortar porque para nós. Mas é uma coisa que eu levo até o último passo sempre pensando, porque há uma importância essencial do negócio. Exatamente. Não, a tecnologia de informação, há muitos anos atrás, né, não muitos anos, eu digo assim, poucos anos atrás, há 10 anos atrás, grandes empresas olhavam o setor de tecnologia de informação como um setor de suporte. Para hardware, vamos dizer, né? Um setor, máquina, correção. Um setor de apoio, cara. Botava em último lugar a TI. É isso aí. Né? Então, e aí são empresas que não duraram muito tempo no mercado. Hoje, no futuro, é o controle da TI e o marketing. É o que nós estamos, a evolução, está todo mundo digital. A tecnologia de informação ela é o coração das empresas. Imagina, pensa tu, se cai um servidor de uma empresa, né? Ou um servidor para de operar dentro de uma empresa. Esse servidor ele é responsável por emissão de nota fiscal e faturamento daquela empresa. Pega uma empresa que trabalha com transporte, uma exportadora, uma importadora, né? Se ela não consegue emitir a nota fiscal, o caminhão vai ficar trancado lá. Enquanto não sair aquela nota fiscal, o caminhão não sai de dentro. E se o caminhão não sai de dentro, é o produto que o cliente não recebe, prejuízo, entendeu? Então, é um pequeno exemplo, né, mas é o que movimenta a empresa, é a tecnologia. Hoje é a tecnologia, não tem como escapar disso. Como tu enxerga o nível de maturidade e tecnologia das empresas aqui na região? Ela já entende, o empresário hoje, ele já entende essa importância ou ainda a maioria ainda não entendeu? Bom, a empresa, ela nasceu em Santa Maria, né? Então, esse ano ela fecha 10 anos de CNPJ, 7 anos de mercado, né? Há 10, vamos supor, eu tô com 39 anos, faz 23 anos que eu atuo na área de tecnologia. Há 10 anos atrás, a nossa região era uma região que não tinha um olhar para o setor de TI. Né? Não tinha esse olhar estratégico, né, para a área de tecnologia. Atualmente, nos últimos 3 anos, eu percebi que isso evoluiu bastante, mudou bastante. Porque as empresas estão começando a ter aquela necessidade de ter uma estabilidade tecnológica dentro do seu negócio. Porque no momento que não tem essa estabilidade tecnológica dentro do seu negócio, não anda o negócio. Né? E aí, essa mudança eu percebo, né, acompanho, e é muito notório que não é somente as grandes empresas também tinha esse olhar, tá? Eu não estou falando de pequena, média e grande empresa, de forma geral, né? E o mais legal de tudo é que eu estou percebendo que as pequenas empresas, as médias empresas, estão investindo muito mais em tecnologia do que as próprias grandes empresas, né? Tem muitas grandes empresas aqui da região que não investem em tecnologia.
E as pequenas empresas, elas já querem começar tudo certinho. Organizado. Ah, Douglas, vem aqui na minha empresa só para olhar, ver o que eu tenho de recurso aqui e o que tu me sugere de melhoria para a gente já começar certinho. Muitas vezes eu escutei isso aí e escuto até hoje, né? Então, o pequeno e o médio que está começando, ele está tendo uma preocupação de ter tudo aquilo que é bom e que vai aportar o negócio dele em questão de TI. Em proporções, tu acha que hoje, quanto por cento do empresário ele já entende e vê a necessidade da TI? Quanto por cento do empresário enxerga isso? Eu queria falar uns 90%. Esse é o meu sonho de carreira, assim, é chegar no momento de dizer, cara, 90% do empresário está preocupado. Dos empresários estão preocupados com a TI. Mas a gente tem ainda uma fatia, ela não é gritante, né? Mas eu analiso, assim, que hoje a gente tem uns 50-50. 50% das empresas, dos empresários, eles têm essa preocupação com o setor de tecnologia, investem realmente em tecnologia, e os outros 50% ainda não têm esse olhar. Mas também, Rodrigo, a gente tem um problema de mercado aí nisso tudo. Porque antigamente, né, há um tempo atrás, a tecnologia da informação ela era muito cara. E a gente tem fornecedores hoje, até hoje no mercado, que eles são aproveitadores dessa mentalidade antiga, né, de fazer uma venda cara, uma venda embutida muito cara, né? E aí por isso também que isso diminuiu um pouquinho, você tem um medo das empresas em investir em tecnologia porque acham que a tecnologia é cara. Mas hoje em dia a tecnologia não é mais cara. Então hoje tu compra computadores extremamente bons, dependendo da marca, a partir de R$ 2.500, a partir de R$ 3.000, um computador bom para te trabalhar para uso básico, né? Então, como eu falei, tu tem recursos de serviços de e-mail hoje a R$ 7,00 a conta de e-mail, né? Tu pode ter uma réplica dos teus backups em nuvem a partir de 29 centavos o giga, né, do backup na nuvem. Então, assim, hoje a tecnologia ela não é mais tão cara como era antigamente. E essa careza, essa visão antiga que o pessoal tem, pode ser que isso recue, né, essa porcentagem em querer investir em recursos e tecnologia, né? Explica pra gente de forma simples o que é a consultoria em TI, como que ela funciona. Vamos lá. A consultoria de TI foi o que deu o start, né, na abertura da Evolution, né? Então, a consultoria de TI hoje, a gente tirou, né, antigamente nós fechávamos contratos com o cliente e dentro do contrato do cliente nós colocávamos lá 4 horas de consultoria. Né? Aí eu organizando o negócio quando ele está em projeção, em crescimento, né? Um consultor pegou e me disse assim, Douglas, tu tem que ofertar a consultoria fora dos contratos. Isso aqui é uma mina de ouro para as empresas, né? Então, eu desenvolvi uma metodologia de consultoria de TI que a gente olha de ponta a ponta a tecnologia da informação, focando no desenvolvimento estratégico da empresa. Então, assim, tu faz planejamento estratégico de TI, eu faço planejamento estratégico de TI vinculado ao planejamento estratégico empresarial. E aí a gente olha contrato de fornecedor, contrato de terceiro, contrato de prestação de serviço, contrato de software, olha o que o cliente tem de recurso de tecnologia, avalia o recurso de tecnologia e diz, cara, tá legal, tem que investir, tá legal, tu não vai precisar investir pelo menos uns 5 anos no que tu tem, a gente consegue reajustar aqui, readequar aqui, tu pode ir usando. E além disso, a gente faz toda a documentação do setor de tecnologia. Então imagina tu abrir um mapa do teu setor, tu saber quanto da internet que eu tenho, quantos links eu tenho, quanto que sai, quanto que entra, quantos computadores eu tenho, que é um inventário automatizado. A gente tem uma ferramenta fantástica, ela faz um inventário automatizado de computadores, notebooks, tablets, servidores. Quantos computadores eu tenho por setor, quantos notebooks eu tenho por setor, quantas impressoras eu tenho dentro do meu negócio, quanto vale tudo isso, né? Os meus prestadores de serviço, o meu RP, tá caro, não tá caro, né? Eu peguei empresa que eu sinalizei, cara, esse RP aqui, vocês estão pagando milhões por mês e vocês estão usando 2 módulos desse cara. Tem esse outro RP aqui, que vocês podem pagar isso aqui, que é 10% que vocês pagam, e vocês têm 4 módulos para utilizar dentro dele. Então a gente faz toda essa análise, né?
para ver se o que a empresa tem hoje realmente de recurso e tecnologia atende a necessidade do cliente, e se daqui a pouco o que ele tem não está atendendo demais, ele está pagando, está perdendo dinheiro em cima do que ele está investindo na área de tecnologia. E aí, junto da consultoria, das etapas da consultoria, a gente tem os parceiros, né? E aí a gente busca parceiro, Douglas, preciso comprar um servidor. A gente tem a partner da Dell há mais de 10 anos, puxamos um servidor novo para o cara lá comprar diretamente da Dell. E aí tem vários parceiros que nos ajudam a estruturar o setor de TI e entregar um setor de TI que venha trazer um resultado, né, para a empresa. A gente sempre olha no que a TI pode trazer de resultado financeiro para dentro da empresa. Existe algum erro comum que tu vê que o empresário que ele decide investir em tecnologia por conta própria? Tem algum erro comum dessa pessoa que tu identifica? Tem. É muito comum. Às vezes a gente tem o empreendedor, normalmente, eu falo por mim também, né? Quando ele começa um negócio, ele começa tudo de forma muito autônoma, né? Então ele busca, ele cria, ele contrata, ele faz toda a ativação do serviço dele. Tem alguns erros que são muito comuns, quem tem essa autonomia, né? Às vezes compra uma licença incorreta do software, que não precisaria comprar, né? Sem ter uma análise mais profunda, né? Investe num recurso. Cara, a gente tem um cliente até hoje, né? Ele tem 5 computadores dentro do escritório dele. E o antigo cara da informática dele lá, esse dá para dizer que era informática, fez ele comprar um servidor para atender uma empresa de mais ou menos 50 colaboradores. Então, tipo assim, olha o investimento que ele fez, né? Por não ter um olhar especialista em cima daquilo, né? Então, são pequenos erros que a gente percebe, né? Contrata uma licença incorreta, compra um hardware incorreto, e aquilo ali fica a vida toda, né? Vai ficar a vida toda, dependendo se tem reversão ou não, né? Eu sei de um contrato que eu fiz lá, que o meu interno fez, depois que tu assumiu aquela vez lá, que ficou por muito tempo lá. Na verdade, foi por isso que é muito importante essa questão, essa visão, né? Que na verdade é uma... E às vezes até para o jurídico, tu tem um jurídico e aí tu pega um contrato, uma própria renovação, tu te descuida na renovação, não olha o detalhe e dá um grande problema, e não passa pelo jurídico e não vê. Então isso é muito importante mesmo, que foi o próprio contrato de contas que não podia diminuir, né? Só aumentava. Exato. Que loucura, e aí tu fica pagando aquilo ali de forma infinita, né? E aí é complicado. E é o dinheiro que vai e não volta. E não né? volta. É um recurso que tu não vai Nesse caso nós conseguimos que voltou. O jurídico foi muito eficiente. O jurídico foi eficiente, né? Conseguiu reverter. Fizemos voltar. Tu tem algum case em que a tecnologia realmente virou a chave de crescimento de um cliente? Vários. Hoje nós temos na nossa carteira de cliente 34 empresas de contrato, né? Dessas 34 empresas, as mais antigas que estão conosco já há 7 anos, já são mais ou menos a metade, são 12, 13, 14 empresas que estão há mais tempo conosco. Elas já têm uma virada de chave em questão de tecnologia fantástica, né? A gente tem clientes que hoje, quando nós iniciamos o contrato, o nosso analista ia diariamente para aquela empresa. Hoje o nosso analista vai uma vez por semana. Arredondinho. O ambiente está... O exemplo de vocês é né? O exemplo está... O ambiente está íntegro, seguro, estável, escalonável. Eu consigo escalonar a operação da TI. E o atendimento ele é feito de forma remota, simples, rápido e resolutivo, né? Então, a gente tem muitos casos, né? São quase 17 empresas aí para a gente dar de exemplos, né? Que a TI ela saiu do apagar incêndio, né? Esse dia eu falei num vídeo meu, saiu do modo bombeiro de TI, né? De apagar incêndio, se tornou uma TI estratégica, né? E o que é essa TI estratégica? Tranquilidade para o dono. O dono hoje dorme tranquilo. E agora é o nosso caso, né? É uma estratégia totalmente de redução de custo que precisa fazer toda essa estratégia. O dono dorme tranquilo, que os servidores dele estão lá, sofrendo backup, protegidos, cópia criptografada para a nuvem, cópia criptografada local storage. O usuário está feliz porque quando ele precisa de um suporte, ele tem um suporte imediato. Quando ele precisa, o proprietário, o diretor, o CEO lá, quer contratar uma solução nova tecnologia, ele sabe a quem recorrer, porque ele tem o apoio da Evolution. Então, esses pontos que é uma virada de chave grandíssima para a área de tecnologia.
O teu exemplo, o exemplo de vocês lá é um exemplo. A gente deu um gás em 1 ano, né? Conseguimos fazer tudo o que tinha que fazer. Né? Deu um griteiro lá, como se diz o gaúcho. Mas né? é que era um crescimento também muito rápido da empresa, muito né? Tu bota que de 10, 15 máquinas, 20, 25, 30, 40. E aí, tipo, tu tem hoje um ambiente, cara, que se tu quiser pegar o teu ambiente que tu tem hoje com um servidor local e subir para cloud, tu vai ter um custo mais baixo de operação e super tranquilo, super estável. Essa própria movimentação que a gente está fazendo é uma tranquilidade. O pessoal mesmo, nós precisamos mudar isso. Eu digo, só marca com a TI, passa o que nós precisamos e deixa que eles executa lá. E a gente está o quê? 3, 4 anos com vocês lá, né? Eu acho que mais até. Mais até. Então isso é uma virada de chave muito grande, quando tu tem essa tranquilidade, né, que o ambiente está andando. Douglas, mas não deixa o cliente numa zona de conforto, não, porque todo dia tem novidade na TI. Todo dia tem um problema novo para resolver. Né? Então é uma baita virada de chave. Qual seria o primeiro passo para o empreendedor que sabe que precisa melhorar a tecnologia, mas ainda não sabe por onde começar? Qual o primeiro passo? O primeiro passo, entre em contato conosco. Boa, isso é bom. Entre em contato conosco, entre em contato com a Evolution, marca uma conversa, uma avaliação, um bate-papo, que a gente não cobra esse bate-papo, né? A gente vai lá, faz um pré-diagnóstico do ambiente, e aí em cima disso a gente sugere o setup, que é fazer a avaliação geral da TI e sugerindo as melhorias. Então o cara vai olhar assim, o Douglas está falando lá, tem muita coisa aqui dentro que não está legal, né? Nos liga, nos aciona, a gente conversa, a gente vai na empresa, conhece a empresa, faz uma proposta sem compromisso nenhum. A proposta nossa, normalmente, ela é uma proposta customizada, a gente não tem proposta padrão, a gente faz em cima daquilo que realmente o cliente quer e separado em várias etapas, né? Até para, vamos arrumar primeiro essa etapa aqui, finalizamos aqui, depois tu investe na segunda etapa aqui, depois tu investe na terceira e assim vai, para não onerar muito o faturamento da empresa, para não onerar muito o bolso lá do cliente, né? Então esse seria o primeiro passo, entre em contato com a Evolution. Esse passo é bom. Deixa eu te dar um presente aqui do nosso parceiro da vinícola Cainelica. Olha aí. E aqui, ó, o que diz aqui, ó, eu não sou uma garrafa de vinho. Baita frase, hein? Baita frase isso aqui, hein? É bom ouvir esses caras, eu gosto do vinho. Nosso parceiro tá sempre junto aí também. Ó, Evolution IT, olha aqui, ó, service. Olha aí, ó. Olha aí. Tá aí. Então, primeiro passo, se tu tá em dúvida, entre em contato com a Evolution. Esse é o primeiro passo. Deixa eu ver aqui contigo, então, agora eu queria que tu deixasse para nós, o tempo tá encerrando o programa, uma frase, uma mensagem pro pessoal, pode ser de vida, da empresa, o que tu acha que vai para nós fazer depois o corte, que nós vamos fazer a chamada do nosso programa. Bacana. Bom, pessoal, a mensagem que eu deixo para vocês é levem a sério o setor de tecnologia dentro das suas empresas, né? Hoje a tecnologia ela está aí para ajudar a desenvolver o negócio de vocês, né? Para apoiar vocês nas melhores estratégicas possíveis no desenvolvimento do negócio de vocês. Então, a TI ela vem com o âmbito de revolucionar e evoluir o negócio de vocês. Então, levem a sério esse setor é muito importante. E quando eu falo em levar a sério, não é olhar hoje para o que está em alta na tecnologia, mas sim começar lá na base, né? Começar na raiz, no alicerce e ver o que é possível melhorar para ter um crescimento genuíno, constante e daqui a um tempo vocês terem usar a tecnologia de informação como um diferencial de negócio para vocês. Muito bom. O programa de hoje, vocês viram, é o que eu falo, né? O Raizcast é uma aula, é um mestrado, e hoje nós aprendemos sobre TI, a importância que talvez não, eu tenho certeza que algum empresário que assistiu vai mudar a mentalidade, se não mudou ainda, o quanto é importante. E aí é só fazer o contato com o Douglas aí, Evolution IT, né? Não gravou número, telefone, arroba é tão fácil, né? Uhum. Ou bota no Google, ou arroba Evolution IT, vai achar. Vai ou aparecer. Até nas nossas postagens aí no próprio Raizcast, ou ali no Raizcast mesmo tem, como parceiros ali, tá a Evolution, é bem simples de achar. Isso. Gente, muito obrigado a todos, obrigado Douglas pela participação, obrigado pela essa parceria, essa confiança aí. Falo também aqui já para todos, dia 9 de maio, de junho, já está marcado um jantar que teve em Porto Alegre, agora vai acontecer de todos os empresários aqui em Santa Maria que participaram.
Então já fica aí, já, a agenda é numa segunda-feira. Ah, que maravilha. Então já agenda eu vou aí. agendar ali. Vamos fazer lá com o nosso novo parceiro, lá o churrasco do Paulo. Agora ele vai escolher, porque o homem tá com 500 restaurantes. Aí eu disse para ele, Paulo, qual o restaurante que nós vamos fazer? Porque eu tô em dúvida até, né? Mas é isso aí. Muito obrigado a todos que estiveram nos ouvindo, assistindo, e eu encerro o programa com a velha frase: fiquem com Deus.